Queremos dar as boas-vindas a quem está nos visitando pela primeira vez. I'd like to give a warm welcome to those of you who are visiting for the first time. E eu tenho um ou dois avisos antes da gente começar. We have a few announcements before we begin. Hoje é o último dia que nós estamos nos reunindo aqui. Today will be the last day that we are meeting here. A partir do próximo domingo, nós teremos um local onde nós poderemos nos reunir às 6 horas da tarde. Starting next week, we're going to be in a place where we can start meeting at 6 in the afternoon. You can clap. O segundo aviso é que depois da minha exposição, The next announcement is that after my exposition, nós teremos um tempo de perguntas e respostas. we're going to have a Q&A session. Então você pode ir anotando aí alguma dúvida que aparecer durante a exposição. So you can write down any questions you may have during the exposition. E sem demora, vamos para Romanos capítulo 8, do without- verso 18 em diante. And without delay, let's go to Romans chapter 8. We're going to be looking at verse 18 and following. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, And go ahead and leave your Bibles open there. porque eu vou começar dando o contexto dessa passagem. I'm going to look at the context of this passage. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala da obra do Espírito Santo no crente. In Romans chapter 8, the Apostle Paul is speaking of the Holy Spirit's work in the life of the Christian. No capítulo 5, ele falou que somos justificados pela fé. In chapter 5, he talks about how we are justified by faith. No capítulo 6, ele ensinou como nós somos libertos da escravidão do pecado. In chapter 6, he spoke about how we are free from slavery to sin. No capítulo 7, ele falou como nós somos livres da condenação da lei. And in chapter 7, he talked about how we are free from condemnation against the law. E no capítulo 8, ele ensina de que maneira o Espírito Santo atua naqueles que foram justificados pela fé. And in chapter 8, he talks about the work of the Holy Spirit in the lives of those who were justified by faith. Ele fala como o Espírito Santo aplica a justiça de Cristo em nós. He speaks of how the Holy Spirit applies the justice of Christ, or the righteousness of Christ to us. Ele fala como o Espírito Santo nos leva a mortificar a carne, o pecado que ainda habita em nós. He speaks of how the Holy Spirit leads us to mortify the remaining sin in our lives. Ele fala de como o Espírito Santo nos convence de que nós somos filhos de Deus. And he speaks of how the Holy Spirit convinces us internally with assurance that we are children of God. E agora, nessa parte final, ele mostra como o Espírito Santo nos consola nas nossas tribulações aqui nesse mundo. And in this final section, he speaks of how the Holy Spirit counsels us in our tribulations. E se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele divide essa passagem em 3 partes. And if you look at the text, you'll see that Paul divides the text up into 3 major parts. Todas elas, cada uma delas gira em torno do conceito de gemido. Groaning. Oh, yes. So he speaks of the groaning of the Holy Spirit. Na verdade, são 3 tipos diferentes de gemidos, mas todos dizem a mesma coisa. There's 3 types of groanings, but they all say the same thing. Do verso 18 até o verso 22, ele diz que a criação geme. From 18 to 22, he speaks of how all of creation groans. Do verso 23 até o verso 25, ele diz que nós gememos. And verses 23 to 25, he speaks of us groaning. E do verso 26 ao verso 27, ele diz que o Espírito Santo geme. And from 26 to 27, he speaks of the Holy Spirit groaning. Todos esses gemidos apontam para uma coisa só. All of these groanings point to one major thing. Aqui nesse mundo nós sofremos angustiados, In this world, we suffer anguish, mas nós não estamos sozinhos porque o Espírito Santo nos enche de esperança. but we are not alone because the Holy Spirit fills us with hope. E a nossa esperança está na revelação final de Cristo Jesus. And our hope lies in the ultimate revelation of Jesus Christ. Vamos começar então com o primeiro tipo de gemido, que é o gemido da criação. So let's begin first with the first type of groaning, which is the groaning of creation. Eu vou ler do verso 18 até o verso 22. He's going to read from verse 18 to 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. O apóstolo Paulo está se referindo ao fato de que depois da queda de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a criação. The Apostle Paul is referring to the fact that after the fall of Adam and Eve, God cursed creation. Ele disse: "Maldita é a terra por tua causa." God said to Adam, "Cursed is the ground because of you." As consequências do pecado não foram só individuais nos seres humanos, The consequences of sin wasn't just individual to Adam, mas o pecado perturbou toda a ordem da criação que Deus havia feito. but sin it permeated all of creation, every part of creation. Toda a criação foi afetada com o pecado de Adão e Eva. All of creation, every part of creation was affected by the sin of Adam. Pelo fato de que Adão era a coroa da criação de Deus e era o representante de Deus aqui no mundo. And that's because Adam was the crowning glory of God in creation and was God's representative on earth, made in his image. Depois de Deus haver criado o homem, mandou que ele dominasse sobre toda a criação e sujeitasse a criação. After God created Adam, he commanded that Adam would subdue the earth and dominate the earth, bring dominion. Quando o homem caiu diante de Deus, o seu pecado afetou toda a criação pela qual ele era responsável. And when Adam fell, when mankind fell, he affected all of creation that he was put in dominion of. Agora vocês sabem qual é a origem de todas as convulsões, epidemias, terremotos, secas e hostilidades do planeta Terra contra o ser humano. So now we know what is the origin of all of the catastrophes and the sicknesses and earthquakes and tragedies, natural tragedies that the earth brings upon humanity. Nós vivemos num mundo que está debaixo do juízo de Deus, debaixo da maldição de Deus. We are living in a world that's under condemnation by God. É um mundo que nos provoca angústia, nos provoca aflições e sofrimento. It's a world that brings anguish and sufferings and Angústias. anguish. Yeah. That would be a very good translation. Agora, o apóstolo Paulo diz que o sofrimento que a criação está passando agora é resultado do julgamento de Deus. And so Paul is saying that the sufferings that we experience now are the result of Adam's sin No and verso, God's judgment. Sorry. no verso 20 ele diz que a criação está sujeita à vaidade. And in verse 20, he says, "For the creation was subjected to futility." Está dizendo que a criação ela deixou de alcançar o propósito pelo qual ela foi feita, o He's saying mundo that todo. creation has ceased to pursue the purpose for which it was created by God. E quem fez isso, quem sujeitou a criação a essa vaidade foi o próprio Deus. And the one who subjected the earth to this futility was God himself. Agora, a criação anseia pelo dia em que ela vai ser libertada desse cativeiro. And so creation looks forward to this time when it is free from this bondage. Paulo fala da criação aqui como se fosse uma pessoa. Paul speaks of creation here almost like it's a person. Uma pessoa que está acorrentada contra a sua vontade A person that is in bondage against their will e que sonha com o dia em que aquelas correntes serão desfeitas. and dreams of the day when those fetters and chains will be broken. Nós sabemos que nada que o homem faça vai resolver o problema desse mundo.
We know that nothing that man does will resolve the problems of the world. Porque o problema é profundamente espiritual. Because the problem is fundamentally and foundationally spiritual. Nós vivemos numa criação que está em convulsão, está em angústia, em agonia, está gemendo. We live in a creation that is in anguish, that it's groaning and fighting. Muitas pessoas durante a história da humanidade tiveram a ilusão de um dia criar aqui um reino de paz, de alegria e de justiça aqui nesse mundo. Many people throughout the history of the world have dreamed of creating a society of peace and well-being and perfection. Pense, por exemplo, em John Lennon, Imagine. John Lennon's Imagine. Ou tantas outras utopias que as pessoas têm entretido por um mundo melhor, de paz, de onde as pessoas não têm guerra, onde o mundo seja tranquilo, como um grande oásis e um grande jardim. Think of all the stories of a utopia with great gardens and peace, no warfare and all of that, basically science fiction nonsense. Não vai acontecer. It ain't happening. Não vai acontecer pelo esforço humano. And it's not going to happen by the force of human will and human effort. Porque Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Because God said, cursed is the ground because of you. A maldição precisa ser removida. The curse, the evil needs to be removed. E a criação sabe disso. And creation knows this. E espera por esse dia. And awaits that day. Como está escrito aqui no verso 21. Like it's written here in verse 21. Na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. And the creation itself, or in the hopes that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. Quando é que isso vai acontecer? When will this happen? Será na segunda vinda do Senhor Jesus. It's going to be in the second coming of Christ. Quando Jesus vier uma segunda vez, ele vai destruir o mundo amaldiçoado por Deus. When Christ comes for the second time, he's going to destroy the world that is cursed by God. E com a matéria ele vai criar um novo céu e uma nova terra onde finalmente habita a justiça. And with that material, he will create a new heaven and new earth. Você pode ler Isaías 66 no final, e você pode ler 2 de Pedro, capítulo 3, que falam a respeito disso. You can read Isaiah 67 at 66. the end, 66 at the end, and 2 Peter 3, chapter capítulo 3. 3, E também no livro de Apocalipse. and in Revelation. Ou seja, somente na vinda do Senhor Jesus é que esse sonho que nós temos de um paraíso restaurado haverá de acontecer. And that's to say, only with the second coming of Christ will this paradise be realized. Isso não quer dizer que nós devemos entregar o mundo ao diabo. This doesn't mean we're saying that we should just give the world up to Satan. Nós deveríamos cuidar do mundo que Deus nos deu. We should still take care of the world that God has given to us. Nós devemos evitar poluir e gastar os recursos naturais em vão. We should refrain from pollution and wasting natural resources in vain. Mas nós sabemos que isso é apenas uma solução paliativa. But we know that's just a palliative solution. Você pode abraçar árvores e beijar rochas, mas isso não vai resolver o problema. You can hug trees all you want, but that's not going to solve the problem. Somente na vinda do Senhor Jesus é que nós teremos um novo céu e uma nova terra onde a justiça finalmente vai imperar. Only with the second coming of Christ will we see and experience new heavens and the new earth where the justice of God will be realized. E a criação geme esperando esse dia. And all of creation groans in anticipation of this day. Os gemidos da criação podem ser ouvidos no som da tempestade, do tsunami, nos gritos da pandemia, nos horrores da guerra. And you can hear those groanings of the groanings of this. You can hear these groanings in things like earthquakes and hurricanes and wars and pandemics. Mas o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, diz que nenhum desse sofrimento pode se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. But the Apostle Paul tells us in verse 18 that none of this suffering compares to the glory that will be revealed to us. Note que ele fala que a glória vai ser revelada em nós. Notice that he says that this glory will be revealed in us. E no verso 21 ele fala da liberdade da glória dos filhos de Deus. And in verse 21 he speaks of the freedom
of the glory of the children of God. Como parte da criação, nós também ansiamos por esse dia. And us, as part of this creation, we also groan and anticipate this day. Quando Cristo vier, então aqueles que são dele serão manifestos em glória. And when Christ comes, those who are his will be manifested in glory. Agora nós não podemos saber realmente quem é de Deus e quem não é. And right now, we can't know really who is God's and who isn't. Mas quando Cristo aparecer, a glória dele será manifesta naqueles que são seus. But when Christ appears, the glory that is his will be manifest in those who are his. Os que são seus serão ressuscitados com novos corpos. Those who are his will be resurrected with new bodies. Corpos que não podem morrer, corpos perfeitos e sem pecado, corpos que vão durar toda a eternidade. With bodies that cannot die, cannot be corrupted, and they cannot sin and will last for eternity. É com esses corpos que nós vamos viver no paraíso restaurado. It's with these bodies that we will live in paradise restored. Nós ansiamos por isso. We anticipate this. A criação geme por isso. Creation groans for this. E agora, em segundo lugar, os que são de Cristo também gemem para que esse momento chegue logo. And in the second place, creation, us, we groan as well. Veja do verso 23 até o verso 25. Let's look at verse 23 to 25. E não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly, as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Paulo diz no verso 23 que nós temos as primícias do Espírito. Paul says in verse 23 that we have the first fruits of the Spirit. O que é que isso significa? What does this mean? Significa que o Espírito Santo nos comunica algumas das virtudes e graças que nós vamos receber nesse novo céu e na nova terra. It means that the Holy Spirit communicates to us a glimpse of the glories that we will experience in heaven. As primícias de uma plantação eram os primeiros frutos que simbolizavam ou exemplificavam o restante da plantação. There was a portion of the crops that were called the first fruits that it would represent what is coming up in the crops, what crops you can expect. O Espírito Santo foi dado por Deus aos nossos corações para que nós experimentássemos um pouco desse mundo vindouro. God, in His grace, gave us the Holy Spirit so that we can experience the first fruits of this upcoming glory. Por exemplo, amor, For example, love, santidade, sanctification, comunhão profunda, profound communion, verdade, truth, imortalidade. immortality. De tudo isso a gente experimenta um pouco e resumido. All of these we experience here on earth a little bit. Se você pergunta qual a diferença do crente e do descrente, a resposta é que o crente tem as primícias do Espírito Santo. And if you ask what is the difference between a Christian and a non-Christian, is that the Christian has the first fruits of the Spirit. Eu hoje consigo amar de uma forma que eu não amava quando eu não era crente. Today, I can love in a way, in a form that I could not love before I was a Christian. Hoje eu tenho um relacionamento profundo com amigos e irmãos que eu nunca tive quando vivia no mundo. Today, I have a relationship and friendship that is profoundly deep, deeper than I could have had when I lived in the world. Eu sinto paz hoje como eu não sentia antes. I feel a peace today that I've never felt before. Eu amo a santidade em vez de odiá-la como eu fazia antes de conhecer a Cristo. I love holiness in a way that I never loved before I knew Christ. Isso é apenas uma amostra de como vai ser a vida no novo céu e na nova terra. This is just a glimpse of what it will be like in the new heavens and the new earth.
Nós ficamos sempre muito felizes quando nos reunimos como hoje à noite. We're always so happy when we meet and gather in fellowship like we are tonight. É tão bom ter comunhão uns com os outros e conversar uns com os outros, rir juntos, comer juntos. It's so good to have this fellowship and to eat together and laugh together. Isso é apenas uma amostra do povo de Deus, da vida eterna que nos está preparada e reservada nos céus. This is yet again just another glimpse of what it will be like to have fellowship with the people of God in glory. Enquanto esse momento não chega, a gente geme intimamente. And while this moment does not come, we still groan for it. Nós choramos, We cry, nós reclamamos, we complain, nós sentimos dor profunda, we feel deep, profound pain, ficamos confusos we are confused, e nós gememos diante de Deus. and we tremble before God. Nós queremos que aquele momento chegue logo. We want that moment to arrive quickly. Como está escrito no final do verso 23, nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. And as it says at the end of verse 23, we groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Existe um sentido em que nós não estamos salvos ainda. There is a sense in which we are not yet saved. Nós somos salvos da culpa do pecado pela justificação. We are saved from the guilt of sin by justification. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado em nossa vida. We are being saved from the power of sin in our lives. E nós seremos salvos da presença do pecado em nosso corpo. And we will be saved from the presence of sin in our bodies. É isso que Paulo chama da redenção do nosso corpo. This is what Paul refers to when he speaks of the redemption of the body. Nosso corpo está contaminado pelo pecado e ele vai morrer e vai apodrecer. Our bodies are contaminated by sin and it will die and it will rot. Mas um dia ele será redimido do poder da morte. But one day it will be redeemed from the power of death. E nós gememos esperando esse dia. And we groan waiting for that day. Essa é uma das características do verdadeiro cristão. That's one of the characteristics of the true Christian. Ele anseia pela chegada desse dia. We anticipate the coming of that day. Muitos jovens, quando ouvem falar que Cristo pode voltar amanhã, eles dizem o seguinte: A lot of youth and a lot of young people, when they hear that Christ can come tomorrow, they say this: "Oh, no, please. Oh, no, please. Eu quero namorar com aquela menina. I want to date that girl. Eu quero arrumar um emprego. I want to get a job. Eu quero comprar um I want carro." to buy a car. Esse gemer íntimo deveria ser a emoção mais profunda do nosso coração. This groaning, this intimate groaning, should be the most fundamental and deep emotion in our heart. Nós deveríamos ansiar pela vinda do Senhor Jesus a ponto de que nós gememos de desejo e de vontade de que Ele venha logo. We should anticipate, we should so anticipate the coming of Christ that we should tremble in our very being for that coming. E aqui o apóstolo Paulo, ele explica duas coisas importantes com relação a esse gemido. And here he explains two very important things related to this groaning. O primeiro é que nós somos salvos, preste atenção nisso, nós somos salvos em esperança. The first is that we were saved in hope. Ou seja, nós cremos na promessa de Deus de que Ele haveria de nos dar a vida eterna no novo céu e na nova terra. We were saved in hope, believing that he will give us eternal life in the new heavens and the new earth. Toda a nossa vida aqui é pela fé. Our entire lives here is lived by faith. Nós vivemos, nós andamos por fé e não por vista. We walk by faith, not by sight. Eu sei que muita gente gostaria de ver a Cristo, ver um anjo, alguma manifestação para fortalecer a sua fé. I know that many people want to see Christ himself or an angel or some sort of manifestation to strengthen their faith. Mas Paulo diz aqui que nós fomos salvos em esperança. But Paul says here that we were saved in hope. E aí ele pergunta, esperança que se vê não é esperança. And he says that hope that sees is not hope.
A verdadeira fé, ela não requer sinais visíveis. The true faith does not require or want visual confirmations. Ela precisa apenas da palavra de Deus. True faith just needs the word of God. Nós somos salvos em esperança de que o Deus que prometeu, ele não mente. We were saved in the hope that the God who promised does not lie. Esperança que se vê não é esperança. Hope that sees is not hope. Pois quem espera o que está vendo? Because who hopes for what they see? Mas se esperamos o que não vemos, e aqui é o segundo ponto, com paciência aguardamos. But if we hope for what we do not see, this is the second point, we wait for it with patience. Siga aqui o pensamento de Paulo. Follow here Paul's line of thought. Ele está falando da obra do Espírito Santo na vida do cristão. He's talking about the role and the work of the Holy Spirit in the life of the Christian. Nós já vimos como o Espírito Santo aplica a justificação, mortifica o pecado, nos dá certeza de que nós somos filhos de Deus. We've seen how the Holy Spirit applies justification, helps us to mortify our sins, and gives us assurance. Agora Paulo fala de que maneira o Espírito Santo nos consola no meio dos nossos sofrimentos. And now, Paul is going to talk about how the Spirit helps us and counsels us in the moments of our weakness and troubles. Ele começa dizendo que nós vivemos num mundo que geme debaixo da condenação de Deus por causa do pecado. He speaks of, again, God, us living in a world that groans under the condemnation of God. Em seguida ele fala que nós temos as primícias do Espírito e por isso gememos querendo participar plenamente de tudo aquilo que nos é prometido pelo Espírito Santo. He reiterates that we experience the first fruits of the Spirit, which gives us a glimpse of what is to come. E ele diz que nós temos que esperar pela fé, não por vista. And he says that we must wait in hope, not in sight. E é por isso que nós temos que ser pacientes. And that is why we must be patient. Tem hora que você tem vontade de desistir. There are times when you want to just give up. Você não está vendo nada. You're not seeing anything. Você não está sentindo nada. You're not feeling anything. Não está ouvindo o som da asa de um anjo chegando para trazer uma mensagem da parte de Deus. You're not hearing the sound of an angel's wings beating as it comes to give you a message from God. Você não está vendo portas se abrirem de maneira miraculosa na sua vida, no seu trabalho. You're not seeing doors being opened miraculously for you at your job. E aí você geme. And so you groan. Você diz, ó Deus, até quando nós vamos aguentar isso? And you pray, God, until when? How long will we endure this? E a resposta é essa, nós andamos por fé e não pelo que vemos. And the response is this, that we walk by faith, not by what we see. Nós precisamos de paciência We need patience para herdarmos plenamente o reino de Deus. to inherit the reign of God. A criação geme, The creation groans, nós gememos we groan, e o Espírito Santo geme. and the Holy Spirit groans. Verso 26 a 27. Verses 26 to 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Paulo tinha dito que nós aguardamos com paciência a manifestação dos filhos de Deus. Paul says that we wait in anticipation with patience the manifestation of the children of God. Em seguida ele diz que da mesma maneira, pela providência de Deus, o Espírito Santo também nos ajuda nessa fraqueza nossa. And Paul also says that God, by his providence, provides the Spirit to help us in our weakness. É fraqueza porque nós gememos porque estamos sentindo dor e não conseguimos aguentar. It's weakness because we groan, we tremble, we feel pain and we can't stop it. Mas Deus manda o Espírito Santo nos ajudar. But God sends the Holy Spirit to help us. Por que é que Deus manda o Espírito Santo nos ajudar? Why does God send the Holy Spirit to help us? A coisa mais importante que nós podemos fazer no meio do sofrimento é orar.
The most important thing that we can do in the midst of our suffering is pray. Mas o problema é que nós não sabemos pelo que orar But the problem is that we do not know what to pray for, e nós não sabemos como orar. and we don't know how to pray. É o que está escrito aqui no verso 26. That's what's written here in verse 26. Porque não sabemos orar como convém. Because we don't know how to pray as we ought. Note que Paulo usou a primeira pessoa do plural, nós. Nós não sabemos orar como convém. Notice how he uses the first person plural. We do not know how to or what to pray. Significa que ele se incluiu nisso aí. This means that he included himself in this statement. Se Paulo disse que não sabe como orar, por que você diz a Deus como é que deve ser a resposta da sua oração? If Paul himself is saying that he doesn't know how to pray, what makes you think you know better? O que faz você pensar que você pode declarar diante de Deus a realidade das coisas ou declarar o que você acha que é correto, se nem Paulo sabia o que pedir direito a Deus? How could you think that you can declare to God, declare before God what is right, what should be done, when Paul himself didn't know how to pray or what to pray for? Como é que você pode decretar que determinadas coisas aconteçam quando você não sabe nem como orar de acordo com a Bíblia? How could you declare that something will happen when Paul couldn't? É por isso que Deus mandou o Espírito Santo. This is why Paul sent the Holy Spirit. E o Espírito Santo intercede por nós. And the Holy Spirit intercedes for us. Eu gosto da história que ouvi uma vez que ilustra bem esse ponto. I like a story that I heard one time that illustrates this point well. O menino chegou da escola em casa feliz da vida e abriu o portão e entrou pelo jardim da sua casa. A girl came home very, very happy, and she opened up the gate and went into the yard of her house. E ela passou pelo jardim da casa. And she passed through the garden of the house. E aí ela fez um buquê com tudo aquilo que ela pôde apanhar. And she made a bouquet with everything that she could gather. Ela pegou rosas, pegou margarida, urtiga, espinho, estava tudo junto. She got roses and all kinds of daisies and all kinds of different thorns and different flowers. E à medida que ela ia entrando correndo em casa para levar o buquê para sua mãe, o pai disse: espera, espera, espera. And as she was running inside the house to give this bouquet to her mom, her dad stopped her and says, wait, wait, wait. O pai tirou as urtigas, tirou os espinhos, tirou os abrolhos e deixou só as flores bonitas. He took out all of the weeds and the thorns and everything that was ugly and just left the beautiful flowers. E a criança entregou o buquê perfeito para a mamãe. And the little girl gave the beautiful bouquet to her mother. As nossas orações são como aquele buquê. Our prayers are like that bouquet. O Espírito Santo sai tirando o que não deve estar ali, de maneira que a oração chega perfeita diante de Deus. The Holy Spirit helps us and takes out the weeds and the thorns and everything that shouldn't be in that bouquet so that it arrives perfectly to God. E o Espírito Santo faz isso de maneira tão intensa And the Holy Spirit does this in such a way, in such an intense way, que o apóstolo Paulo diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. that the Apostle Paul says that he intercedes for us with groanings too deep for words. Não tem jeito da nossa oração não ser ouvida por Deus. There is no way for our prayer to not be heard by God. Porque lá no céu, Cristo intercede por nós. Because in heaven, right now, Christ intercedes for us. E aqui na terra, o Espírito Santo intercede por nós. And here on earth, the Holy Spirit intercedes for us. Portanto, ore. And so, pray. O como é importante. It is very important. O como fazer é importante. Oh, how you pray is important. Pelo que você ora é importante. What you pray for is important. Mas saiba que Deus entende qual é a intenção do seu coração, mesmo que você não saiba orar direito. But just know that God understands the intention of your heart, even if you do not know how to pray properly. É o que Paulo diz no verso 27. It's what Paul says here in verse 27. Que Deus sonda os corações e sabe qual é a mente, a intenção do Espírito. Because he says here that he who searches the heart knows what is the mind of the Spirit. Ele sabe exatamente pelo que o Espírito Santo está intercedendo em nosso favor. He knows exactly what the Spirit is interceding for us for.
Na verdade, o Espírito Santo faz isso de acordo com a vontade de Deus, final do verso 27. And as the last part of verse 27 says, the Holy Spirit intercedes for us according to the will of God. Nós dissemos que a criação geme, So we have said so far that the creation groans, que nós gememos that we ourselves groan, e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. and that the Holy Spirit intercedes for us with groanings too deep for words. Tem duas maneiras de interpretar essa expressão, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. So there's two major ways to interpret this phrasing of the Holy Spirit groaning too deep for words. Primeira, que parece a mais clara à primeira vista, é que quem geme é o próprio Espírito Santo. So the first and probably more clear interpretation is that the one who groans is the Holy Spirit. E aqui nós estamos diante de um mistério. And here we are before a mystery. A terceira pessoa da Trindade intercedendo diante da primeira pessoa da Trindade e gemendo em angústia por aquilo que ela está pedindo. So we have the third person of the Trinity interceding for us, groaning too deep for words, interceding to the first person of the Trinity for that which is his. Yeah. É por isso que muitos preferem a segunda interpretação. That's why a lot of people prefer the second interpretation. Que quem geme somos nós. That the one that groans too deep for words is us. Que o Espírito Santo de tal maneira opera em nossa mente e coração que nós falamos com Deus mesmo sem conseguir articular as palavras. That the Holy Spirit so intercedes for us in such a way that we ourselves groan too deep for words in prayer, even if we don't understand what it is that we're saying. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por essa experiência. I'm confident that many of you have already passed through an experience like this. Que você está vivendo um momento de angústia, de sofrimento e de dor tão intenso que você não sabe como orar. That you've gone through a time of such anguish, such intensity that you don't know how to pray. A única coisa que você consegue fazer é se ajoelhar diante de Deus e gemer. The only thing that you can do and know how to do is just to tremble before God on your knees. Saiba que Deus sabe exatamente o que é que os seus gemidos representam. Know and be confident that God knows exactly what those groanings mean. Que salvação maravilhosa. What a wonderful salvation. Deus nos salva do começo ao fim. He saves us from beginning to end. Ele amaldiçoou a criação que geme. He cursed the creation that groans. Ele prometeu a redenção da criação na pessoa do seu Filho Jesus. He promised redemption and salvation through the person of his Son, Jesus Ele Christ. mandou o Espírito Santo como primícias do novo céu e da nova terra, pelo qual nós gememos. He sent the Holy Spirit so that we can experience as first fruits the benefits of glory. E ele determinou que o Espírito Santo nos ajudasse nas orações para que nós pudéssemos chegar a Deus, mesmo em palavras que não podem ser expressas de maneira compreensível, humanamente falando. And he determined that the Holy Spirit would help us in our weakness so that we can approach God in groanings too deep for words, even if we don't understand it. Muitas vezes eu estive sem saber o que dizer. Many times I've been just on my knees, just trembling and crying, not knowing what to say. Mesmo que você não saiba o que dizer diante de Deus, gema. Even if you do not know what to say before God, groan, Cante, sing, grite. scream. Ele está ouvindo você. He's hearing you. O que importa é que você o procure em oração. What's important is that you seek him in prayer. E eu quero terminar aqui com, para mim, a passagem mais bonita da carta aos Romanos, que vai do verso 28 até 80. What I think is the most beautiful passage in the book of Romans. Eu só vou ler e vou deixar para o pastor Samuel Vitalino explicar, ele vai gostar. I'm just going to read it and I'm going to leave it for a pastor to explain it. Ele disse aqui que Deus enviou o Espírito Santo para interceder por nós. So he says here that God sent the Holy Spirit to intercede for us. E aí ele continua, mas não somente o Espírito Santo intercede por nós. And he continues that it's not just that the Holy Spirit intercedes for us.
todas as coisas cooperam para o nosso bem. Everything works together for our good. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não só o Espírito mandado da parte de Deus intercede por nós, mas o mundo, as coisas, tudo que acontece, Deus usa para o nosso bem. Traduza, por favor. And we know that, verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. So notice, it isn't just that the Holy Spirit comes and intercedes for us in groanings, and God has determined that to help us. But it is all things, all of creation, all events work together for our good. E note que o bem pelo qual o Espírito Santo intercede, que todas as coisas cooperam, não é a sua prosperidade, sua saúde, sua beleza, sua riqueza. And notice here that the good that Paul mentions here is not your prosperity, your richness, your health. Veja o que diz o verso 29. Let's see what he says in verse 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós. So it is the Holy Spirit intercedes for us. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Everything works together for our good. E esse bem é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. And this good is that we should be conformed to the image of Christ. Essa é a nossa esperança. This is our hope. Essa é o nosso consolo aqui nesse mundo. That is our comfort in this world. Nós vivemos por fé, We live by faith, confiantes na ajuda do Espírito Santo, hopeful and confident in the help of the Holy Spirit, e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. and that all things work together for our good, even if we do not understand it at the time. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo consolo que ela nos traz. Nós te damos graças por essa revelação final, profunda, que o Senhor nos deu por escrito aqui. Senhor, nos ajuda a viver em esperança, em paciência, ainda que gemendo, aguardando aquele grande dia em que a criação vai parar de gemer, em que o Espírito Santo parará de interceder, quando nós finalmente estaremos na glória, junto contigo, para todo sempre. Obrigado por essa igreja, cada irmão aqui, pedimos que o Senhor console cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you. Thank you. Nós vamos ter agora um período de perguntas e respostas. Peço só que alguém me arrume uma cadeira, porque velho só prega 30 minutos, depois ele tem que sentar. Estou falando dele. Vitor, Yeah, sure. Obrigado, Vitor. He's going to pass the mic around and Obrigado. all that. Você consegue traduzir? Yeah, posso. Ok, obrigado. Check. Gente, vou orientar aqui vocês como nós vamos fazer. I'm going to tell you how this is going to go, okay? Você vai ter a oportunidade de fazer pergunta e aqui eu estou fazendo uma promoção hoje à noite. Cada pergunta tem direito a uma resposta, tá certo? E aí queria que você fosse bem objetivo para dar oportunidade para todo mundo perguntar. Tá bom? Quem levantou a mão primeiro foi o Renan, depois nós temos Gary. Tá bom. Por favor. Pastor, nessa interpretação que o senhor estava falando sobre gemidos, a gente não está falando de gemidos como tem muito pastor que acaba interpretando como se fosse uma língua estranha. Concorda? Seria Totalmente. Gemido mesmo. Não? Gemido. Eu esqueci de falar isso aí. Obrigado, Renan. I'm sorry. Basically, he's asking, when you're talking about groanings, too deep for words, we're not talking about like languages, right? I'm assuming you're talking about tongues. Yeah. Essa é uma interpretação que é feita por muitos intérpretes pentecostais, inclusive comentaristas. Yeah, that's an interpretation that's done by a lot of Pentecostals and Pentecostal commentaries. Eles dizem que esses gemidos inexprimíveis é o dom de línguas. They say that this groaning too deep for words is the gift of tongues. Mas não existe absolutamente nada na passagem que se refira a esse
a esse dom. But there's nothing in the text that speaks of this gift. Ou é o próprio Espírito Santo que geme, Either it is the Holy Spirit himself that groans, ou o crente que geme porque ele não consegue expressar a agonia que ele está vivendo. or it is the Christian that groans because he cannot express the anguish that he's living through. Então, o contexto não tem nada a ver com o dom de línguas. So the context has nothing to do with the gift of tongues. As duas interpretações mais plausíveis são: é o espírito que geme ou o crente que não consegue utter. Eu não tenho tradução dessa palavra, mas melhor para que possa expressar a angústia que ele se encontra de maneira inteligível. Yeah, the two most plausible interpretations are either the Holy Spirit himself is groaning or the Christian is groaning when he's experiencing an anguish that makes it too difficult to utter any words. Okay, please, by all means. Hey, okay. My question was, you mentioned the groaning for the second coming, and that's a sign that you're a Christian or that you've been born again. My question is, for someone, if they struggle with assurance of salvation and they don't feel that groaning for the second coming, is that something to be a warning to them, or is that something that's a different type of situation? No, it's a very good question. Oh, I'm sorry. Essa é uma boa pergunta. Tem que traduzir a pergunta dele, né? Traduz a pergunta dele. Você quer que eu traduza em português? Eu acho que fica mais Ele fácil. está perguntando, disse o seguinte: no caso de uma pessoa que está lutando com a certeza de salvação, então ela não vai sentir esse gemido, né, esse desejo pela segunda vinda de Cristo. Então isso é um sinal de alerta para que a respeito do estado espiritual dessa pessoa. Eu diria que eu quero fazer aqui uma explicação sobre certeza de salvação. I want to give an explanation about assurance of salvation. Quando teve dentro do sistema do catolicismo romano da Idade Média, era impossível alguém ter plena certeza de que seria salvo depois da morte. Within the Roman Catholic medieval systematic, it was impossible to have any sort of assurance of salvation. Os reformadores disseram que, uma vez que a justificação é pela fé somente, the reformers talked about how when justification is done by faith alone, uma pessoa tem automaticamente certeza de que ela crê. The person automatically has an assurance that they believe. Então, os reformadores ligaram a certeza da salvação à justificação. So the reformers linked assurance of salvation with justification. Então, se você é salvo, você vai saber que você é salvo. And so if you are saved, you will know that you are saved. Mas a reforma não aconteceu num momento só. But the Reformation didn't happen in just a moment. Numa segunda geração de reformados, In the second generation of the reformers, eles pensaram melhor e disseram que certeza de salvação está ligada à santificação. they thought a little bit more about it, and they linked assurance of salvation not with justification, but with sanctification. Então, é possível alguém ser salvo, mas ainda está lutando para ter certeza. And so it is possible for someone to be saved and still be fighting for that assurance. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 Peter, first chapter 1. Pedro diz: procurem com maior diligência fazer segura a vossa vocação. Quero ver se você traduz isso aí. What verse is that? É 2 de Pedro, Yes. 2 Peter, chapter 1. Chapter 1. I don't find Peter here. Oh yeah, here it is. Let me tell you exactly. Verso 10. So in 1 Peter 1:10, he says, "Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall." Procure cada vez mais se assegurar de que você é eleito. He's saying, pursue always, be diligent about it, that you are elect. Ou seja,
A certeza de salvação é alguma coisa que a gente deve almejar e procurar com todo o coração. Assurance of salvation is something that we should pursue with all our hearts. E você tem razão. Eu acho que enquanto uma pessoa não tem uma segurança razoável de que foi alcançada pela graça de Deus, ela não vai ter apetite pela vinda de Cristo. And while a person is still a new Christian, doesn't have that assurance, then they're not going to have as much of an anticipation and desire and groaning for that. Não quer dizer que ela não é crente. That doesn't mean they're not Christian. Quer dizer que ela está no processo de santificação para obter essa segurança. It just means that they're in a different process or a different step in the process of sanctification to receive that assurance. Algumas vezes na minha vida eu passei um tempo duvidando se eu era salvo. There have been a few times in my life where I've gone through a time where I've doubted if I was saved. Especialmente quando eu estava estudando teologia em seminários liberais. Especially when I was studying theology in liberal seminaries. Eu me lembro na Holanda que eu passei um mês sem ter certeza nem que Deus existia. And I remember in Holland, in the Netherlands, I went through times when I thought maybe God doesn't even exist. Mas depois eu fui convencido da existência, não somente da existência de Deus, mas da verdade da sua palavra até o dia de hoje. But then afterwards I was convinced not only of the existence of God, but in His Word until today. Sua pergunta foi muito boa, obrigado. Your question was very good, thank you. Okay. Mais alguma pergunta, por favor? Pastor, boa noite. Fala, boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da maldição da terra pós-pecado. Porque a terra, assim que Adão e Eva pecam, o senhor até mencionou a causa dos tsunamis, das guerras e de tudo ruim que acontece. E aí Isaías 6:3, a Bíblia fala que a terra toda é cheia da glória de Deus. Sim. Então, uma terra amaldiçoada também é cheia da glória de Deus. Sim. Eu queria saber, até isso me faz questionar até a teologia natural. Não sei o que o senhor pensa sobre isso. Eu questiono também. Eu não sei como lidar com essa terra que é amaldiçoada em todos os aspectos, mas também é cheia da glória de Deus. Isso. Eu não sei muito lidar com isso. Excelente, muito arguta a sua pergunta. I can translate you that. can handle that. I basically asked, when Adam fell, God cursed the earth. Yeah? But there is this tension where we see, for example, in Isaiah 6:3, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. So even though the earth is cursed, we still see the glory of God in the earth. So basically, how do we reconcile that? How do we think through the idea that though the earth is cursed, fallen, it can still show the glory of God? Isso. A resposta, a melhor maneira de responder talvez seja fixando nossos olhos no ser humano que é a coroa da criação. I guess the best way to answer that would be to fix our eyes on the human person that is the crowning glory of creation. Com o pecado, o ser humano ficou corrompido da cabeça aos pés. How through sin, mankind has been corrupted from head to toe. Entretanto, ele não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. But even then, he did not cease to become or to be the image of God. Em Tiago capítulo 3, Tiago diz que com a língua a gente abençoa a Deus. And in James chapter 3, he says that with the tongue we bless God. E com a mesma língua a gente amaldiçoa o homem feito à imagem e semelhança de Deus. And with that same tongue, we curse man who is made in the image of God. Então, a imagem de Deus permanece em nós. And so the image of God remains in us. A glória de Deus pode ser vista em nós. The glory of God can be seen in Mas nós us. somos criaturas manchadas pelo pecado. But we are creatures that are corrupted by sin. A criação está toda manchada pelo pecado. And all of creation is tainted by sin. Mas ela ainda reflete a glória de Deus. But it still shows and reflects the glory of God. Imagine como era a criação original. And so just imagine how the original creation was. Imagine como era o primeiro casal. And imagine how the first married couple was. O pecado
manchou tudo isso, amarrotou. Você tem essa palavra em inglês? Marred. Mar. Yeah. Tudo isso. Sin came and tainted and marred all of that. It made it fuzzy and muddy. Eu não sei quantos de vocês lembram de leite ninho em pó lá no Brasil. Sabe uma coisa que eu gosto? Leite. I don't know how many of you remember powdered milk. Powdered milk in Brazil. Eu gostava de abrir as latas de leite ninho. He liked to open up the cans of this milk. Vocês lembram? Tinha uma lâmina de alumínio. Tinha uma tampa de alumínio que você vinha com a faca, cortava para poder ter acesso. There was a aluminum top that you would take a knife and cut around. E era uma lâmina perfeita. And it was a perfect little cover. Agora imagine você pegar aquela lâmina de alumínio e amassar. Now imagine you take that cover and you crush it. E depois você tenta esticar para ela voltar a ser o que era. And then you try to flatten it out again to turn it into what it was before. Nunca vai voltar a ser o que era. It's never going to go back to what it was. Mas ainda é uma tampa de alumínio. But it still is an aluminum cover. Então, nós ficamos marred, So amassados pelo pecado. we are marred and tainted by sin. Mas ainda refletimos a glória de Deus. But we still reflect the glory of God. Por favor. A minha pergunta, em Efésios 1, 13, deixa eu ver aqui em português, está falando assim, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Uhum. Esse é um dos primeiros frutos? Sim. O apóstolo Paulo, essa passagem é perfeita, ela está juntinha com aquele texto de Romanos que nós lemos. So the question was in Ephesians 1, verse 13, it says, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him. Her emphasis was on we're sealed with the promise of the Holy Spirit. And so the question is that sealing of the Holy Spirit part of the first fruits of the Spirit? Exatamente. Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz que quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. And in these two verses, verse 13 and 14 of Ephesians 1, Paul says that when we believed, we received the Holy Spirit. E o Espírito Santo nos é dado em duas capacidades ou categorias. And the Holy Spirit indwells in us in two ways. Primeiro, ele funciona como selo, First, he acts as a seal, como está no verso 13. as said in verse 13. Recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. We were sealed with the Holy Spirit, or with the promised Holy Spirit. Isso significa a garantia de que Deus vai terminar aquilo que ele começou. This was given as a guarantee that God will finish what he started. Ninguém vai nos arrancar da mão de Deus. Nobody can pluck us from his hand. Nós fomos selados para o dia da redenção. We were sealed for the day of revelation. Segundo, o Espírito Santo nos é dado como penhor. And second, he is the guarantee of our inheritance. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo. We are heirs of God in Christ. Adivinha o que é que nós vamos herdar? And think about, what are we going to inherit? O novo céu e a nova terra? The new heavens and the new earth. E Deus nos deu um penhor disso. And God gave us a glimpse of this. Penhor é outra palavra. Qual seria a tradução? Would be... Você vai numa loja de penhores. Isso é pawn. Pawn shop. Pawn. P-A-W-N. Who is the guarantee of our inheritance while we acquire possession of it to the praise of pawn. Oh, deposit. okay. It could be a deposit. Yeah. So Deposit. the Holy Spirit is given as a deposit for this upcoming glory. A ideia é a seguinte: você vai numa loja de penhores, So você. Go ahead. Go. The idea is you go to a pawn shop. Você deixa um relógio que foi do seu avô, que vale $200 mil. You take a watch that belonged to your grandfather that is worth $200,000.
e você deixa aquilo ali como um depósito e você pega emprestado os $200.000 and you receive $200,000, e o relógio fica como um depósito, garantia de que você vai pagar aquela quantia. and the watch is like collateral. The watch stays there as a guarantee that you will pay back that money. O Espírito Santo é esse depósito que Deus nos dá como garantia de que Ele vai nos dar o novo céu e a nova terra. The Holy Spirit is given to us as a deposit, as a guarantee that we will inherit the new heavens and the new earth. Então, está bem dentro daquilo que nós falamos lá em Romanos. So it's very much related to what we talked about in Romans. E é interessante que diz aqui que Ele é o penhor, Ele é o depósito até o resgate da sua propriedade. And it says here in verse 14 that the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. Então, o Espírito Santo estará conosco como garantia até o dia em que Deus resgatar sua propriedade, que somos nós. And so the Holy Spirit will stay with us until the day that God comes and rescues his possession, who is us. Que grande salvação, não é? What a grand salvation. Muito bem, pode perguntar mais. Please. Pastor, eu vou tomar vantagem dos grandes microfones. He said, I'm going to take Sequestrou advantage o of the fact microfone. that I've got the microphone. São duas perguntas, porque eu realmente não entendi muito bem o 26 e 27. Porque fala, porque não sabemos orar como convém. Esse não sabemos orar como convém, ele está falando da estrutura, da forma que a gente ora, ou pelo motivo o qual a gente ora. Tendo em vista que Jesus nos ensinou a orar com a estrutura do Pai Nosso. No verso seguinte fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Uhum. Essa mente do Espírito está falando da nossa mente quando está inclinada para o Espírito, ou está falando da própria mente do Espírito? Porque fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Uhum. Então, o Espírito sabe a própria mente, ou ele sabe quando a gente está orando de acordo com a vontade de Deus? Aqui as duas coisas estão misturadas. So basically he's asking in verse 27, when it's in Romans 8:27, he searches the heart. He who searches the hearts knows what is the mind of the Spirit. He's basically asking, is this speaking of the mind of the Spirit himself? Or, mais uma vez, só a segunda parte. A nossa mente é inclinada para o Espírito ou a mente do próprio Espírito? So, As intenções de Deus. so yeah, he's asking if the one who searches the hearts knows the mind of the Spirit himself as the third person of the Trinity, or are our hearts and minds inclined to the Holy Spirit? O Espírito Santo coloca a nossa mente na direção correta, como aquele pai que limpou o buquê de rosas. The Holy Spirit guides our minds in the right direction, like the Father who removed the weeds and the thorns from the bouquet. Quando diz que não sabemos orar como convém, When Paul says we do not know what to pray as we ought, eu acho que significa a intenção certa, o que pedir e como pedir. Tudo a respeito de oração. Nós não sabemos orar como convém. I believe he's speaking of how we pray, what we pray for, and all of that is involved in us not knowing what to pray for as we ought to. É o Espírito Santo que coloca a nossa mente na direção correta, pela motivação certa, para pedir as coisas corretas. It's the Holy Spirit that takes our hearts and minds and guides us in the right direction so that our motivations and our prayers are correct and that we learn what we should be praying correctly. Mas ainda é possível que nós não estejamos conscientes de todo esse processo. And it is very possible that we are not conscious of this process. Nós oramos crendo que, pela intercessão do Espírito Santo aqui e de Cristo na glória, Deus está ouvindo nossas orações, por mais imperfeitas que elas sejam. We pray with confidence, knowing that Christ in heaven is interceding for us right now, the Holy Spirit here on earth indwelling us intercedes for us right now, and that our prayer reaches God as it should. Eu só sei que essa passagem é um grande incentivo para a gente orar.
I just know that this passage is a big incentive and encouragement for us to pray. Especialmente você que está começando agora na vida cristã. Especially those of you who are just now starting the Christian life. A oração é uma disciplina espiritual que a gente aprende com os anos. And prayer is a spiritual discipline that we learn with years. E a gente pode contar com o mestre que é o professor, que é o Espírito Santo. And we can encounter prayer with the master of prayer, who is the Holy Spirit. Agora, por favor, entregue o microfone à madame, a Miller. A pergunta era essa? Roubou o microfone e a pergunta. Revelação. Eu roubou minha pergunta. Mas, enfim, complementando um pouco da pergunta, né? Então, concluo que nunca saberemos verdadeiramente orar. E só oramos, ou poderemos orar com a intenção correta mediante o Espírito. Exatamente. Nenhuma oração correta pode ser feita sem a ajuda do Espírito Santo. No prayer can really be done no correct prayer can really be done without the help of the Holy Spirit. No livro dos Salmos está dito que até a oração do ímpio é abominável diante de Deus. The book of Psalms says that the prayer of the wicked is an abomination to the Lord. Então, se não for pelo Espírito Santo, nós nunca poderemos nos achegar a Deus da maneira correta. And so if it wasn't for the Holy Spirit, we never would be able to approach the throne of God in the correct way. Por exemplo, muitas pessoas se aproximam de Deus confiadas em si próprias. A lot of people approach God confident in themselves. E orar dependendo de Jesus, orar em nome de Jesus, é alguma coisa muito sutil. And to pray in accordance with or in the name of Jesus is something very subtle. E às vezes você pensa que está orando da maneira correta, mas você está orando confiado em você mesmo. And there are times when you can pray thinking that you're praying in the right manner, but you are actually praying confident in your own self. Quando você está orando no Espírito, então você sente aquela dependência de Cristo e você sente liberdade para chegar na presença de Deus. And when you're praying dependent on the Holy Spirit, you approach God in the right way. Muito bem, tinha mais alguém que... Por favor. Posso fazer uma Pode. segunda pergunta? Desculpa. Uma pergunta muito prática, assim. Eu tenho, quando eu estou orando, né, muitas vezes eu sinto distrações vindo na minha mente, né, assim, das mais diversas. As responsabilidades que eu tenho que fazer, isso que eu tenho que fazer isso no primeiro momento que eu nem me conectei com absolutamente nada, né? O que eu de alguma aliás, meu espírito acho que não quer isso, porque eu fico lutando internamente. Aí depois eu me lembro de não, volta para a oração. Mas como que a gente pode vencer isso, assim, de uma forma prática? The question essentially is when we pray, or when I pray sometimes, my mind gets distracted. We've all been there. You're praying and the flesh starts thinking about responsibilities that you have or this or that and the other thing. And she said that, she knows that her spirit doesn't want that because after a bit, she sort of brings herself back. It's like, no, come back. We got to get to the prayer. So how do we practically win a victory over that? How do we overcome that type of distraction? Existem algumas maneiras práticas que podem ajudar. There are some practical ways or things that would help. Primeiro, você ter uma lista de coisas pelas quais você vai orar. The first is you can create a list of things for which you want to pray. Segundo, você pode orar o Pai Nosso sem ser uma reza, mas usar ele como base para a sua oração, que foi o que Jesus quis dizer. Second, you could always use the Lord's Prayer, not as if you're praying a Hail Mary or anything like that, like mechanically, but as a baseline, as a guide to work through. Eu pessoalmente gosto muito de orar o Pai Nosso. I personally very much like to pray the Lord's Prayer. Eu começo dizendo, meu Pai. I start off by saying, my Father. Obrigado que como Pai o Senhor me perdoa, o Senhor cuida de mim, o Senhor me acolheu, o Senhor me perdoou.
And thank you that as my Father, you take care of me, you rescued me, and you've redeemed me. Pai, tu estás no céu. Father, you are in heaven. O Senhor é diferente do meu pai terreno que nunca cuidou de mim. You are different from my earthly father who never took care of me. Eu estou falando hipoteticamente, porque meu pai terreno cuidou de mim. I'm speaking polemically because my father actually did take care of me. Entende? Você vai desenvolvendo. You see, you go and you evolve it and you develop. E tem um terceiro método que é chamado Lectio Divina. There's a third method called Lectio Divina. Lectio... divine word. Yeah, you can say in Latin. Divine word? Não, Lectio Divina? é lição Oh, divina. Lectio Divina. I think it's the same name in English. It's the same name in English. Lectio Divina. Okay. Yeah. Era um método que era muito usado na Idade Média. It was a method used in the Middle Ages. Consiste em você orar a Bíblia. And it's basically praying the Bible. Começa com o Salmo 23. Start with Psalm 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. The Lord is my shepherd, I shall not want. Deus, eu estou precisando disso. God, I'm needing this or that. Aqui está dizendo que o Senhor cuida de mim. This is saying that you take care of me. Senhor, o Senhor é bom para mim como um pastor é para as ovelhas. You are good to me as a shepherd is to his flock. Está dizendo aqui que nada me faltará. Senhor, eu estou precisando disso, disso e disso. It's saying here that I shall want nothing, and so I need this and this and this. Leia o texto bíblico e ore em cima do texto bíblico. Read the text, the biblical text, and pray the biblical text. Então isso ajuda você a focar. And this will help you focus. E tem dia que não tem jeito mesmo. And there are days when they won't happen. Simplesmente gema, como eu falei. Just simply groan, as we've talked about. Mais alguma? Você, por favor, pergunta. Pastor, sobre você trouxe a definição de que quando a pessoa ela não anseia pela segunda vinda, né? Que ela faz seus planos, né? Eu quero casar, eu quero ter filhos, que é natural. Eu acho que isso vale e tem que ser incentivado, inclusive. Sim. Mas a gente não está, por definição, tratando esse espírito como um espírito carnal, Não. mesmo uma pessoa convertida. Então é um espírito carnal em busca de um homem espiritual que, na sua santificação, começa a entender que é mais importante para a vida dele buscar a santificação, porque assim ele cada vez mais ele almeja a vida da segunda vida. Perfeito, excelente. Foi muito bom, obrigado aí que ajuda a me dar equilíbrio do que eu falei, para não dar uma má impressão. Quando eu falei até brincando, né? E às vezes eu brinco demais aí, me perdoem por isso, e geralmente de mau gosto. Então... Não, por isso, não, eu sei. Eu fiz até uma piada domingo passado que eu vou ter que pedir perdão domingo que vem lá na igreja, né, que eu preguei lá, né, falando sobre cobiça, eu dizendo assim, alguém te empresta um iPhone 16 Pro Max e você aí com o seu Galaxy Samsung sambado. O pessoal do Galaxy Samsung me pegou depois na saída, fizeram um círculo lá, faltaram bater em mim. Aí exigiram a retratação no próximo domingo, que eu farei. Bom, mas foi bom você ter falado. É lícito e você tem razão, a gente deve encorajar as pessoas a casar, a ter um bom trabalho, procurar melhorar de vida, tudo mais. Mas isso não deve ser a maior paixão da minha vida. A maior paixão da minha vida, deverá ser o reino de Deus, como está escrito. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas não são ilícitas, elas são corretas, boas e a gente deve encorajar. Mas nunca elas devem tomar o primeiro lugar na vida da gente. Bom, excelente. Mas o ponto não é esse, na verdade. O ponto é o entendimento que a gente está no caminho certo da santificação. Sim. Porque ao momento que a gente começa a distanciar realmente das coisas do espírito carnal, que é perceber os valores, entender que o dinheiro, o trabalho, a ascensão profissional é mais importante do que a minha ascensão espiritual. A transformação do espírito carnal no homem espiritual. É mais esse ponto. Que a pessoa começa a entender. Tá certo. Alguém perguntou sobre a questão da certeza da salvação. E a Foi uma pergunta muito boa. Que a pessoa vai se aproximando mais dessa certeza. Tá certo. Totalmente. Assina embaixo. Em inglês e português. A pergunta foi a resposta? Não, isso aí. A sua pergunta já é a resposta. Tá bom.
Tá certinho. So the cliff notes of that whole conversation. Essentially, no, it's okay. The question is, it revolves around the idea of, okay, we're anticipating and groaning for the coming, right? Second coming of Christ. Is it wrong or is it illicit or is it considered to be carnal to look forward to things like marriage, new jobs and kids and developing your life right now and all that other stuff? No. It's not wrong to do that. We should encourage people to get married and do all of that. But those things should not be the number one priority in our lives. Those things should be subject, in my opinion, and this is just me interjecting, put under the anticipation of the coming of Christ. Not put off, because I know of some people who would get rid of everything they own because they say, oh, Christ is coming tomorrow, so I'm going to sell stuff. And that has happened throughout history. Harold Camping, for example, not to name names, but people sold everything they had because he said Christ is coming on June 14th. And of course, Christ never came. Yeah. So that's the whole idea is, should we encourage people to get married and do things and move on with their lives, not move on in the flippant way, right? But priorities. You got to have the priority. E agora eu vou ter que traduzir você, todinho. Última pergunta, gente, para a gente fechar. Aqui, temos uma pergunta aqui. Por favor. Microfone para lá. Mas eu entendi o que você falou, viu? Oi. A minha pergunta é sobre a última parte, sobre o bem que acontece com aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Na verdade, assim, tem muita dificuldade de não cair naquela ideia meio Disney, de, peraí, se tudo vai ocorrer pro meu bem, né, que vai dar tudo certo. Mas quando acontecem as coisas erradas, também tem aquela coisa de tentar achar um significado. Tipo, se isso aconteceu é porque lá na frente vai vir de volta ou vai acontecer algo melhor. Porque isso também fica meio teoria da positividade, sabe? De falar, não, beleza, tudo é lindo e maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque naturalmente sou uma pessoa mais melancólica. Então, não no sentido louco da coisa, mas de realmente eu não consigo essa felicidade, uau, e eu sei que o testemunho dos outros é importante a gente mostrar que a gente já fez. Faz sentido? Total. Eu gostei, inclusive, da mentalidade Disney, que esse é um termo que eu não conhecia. Tipo, vai dar tudo certo no final, sabe? Isso. Like, happily ever after. Pois é. A boa notícia é que Disney copiou da Bíblia. Eles copiaram da Bíblia, porque na Bíblia, para o temente a Deus, para o que crê no Senhor Jesus, vai dar tudo certo no final. Para o ímpio, não. Para o descrente, quando eu falo descrente, é aquele que rejeita Cristo, não quer saber da verdade de Deus, isso aí, o final é trágico, de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia, ela deixa muito claro que esse meu sogro, ele tem um ditado que ele diz assim: Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. Então, nós vamos passar por sofrimento aqui nesse mundo, nós vamos passar por angústias, por dores, dissabores, nós vamos problemas de doença, diagnosticado com a doença terminal, problema na família, problema financeiro. Nós não estamos imunes a isso aí. No meio disso tudo, a gente geme esperando aquele final feliz. Porque não tem nada aqui nesse mundo que possa consolar o coração humano na hora da perda, na hora da dor, na hora da angústia. E sempre a nossa esperança, ela é um termo teológico que a gente chama escatológica, ela é futura. Sempre o nosso consolo é lá na frente. A base é atrás, o que Cristo fez por nós. Mas a nossa esperança está lá na frente. Como o texto que eu li, né? Nós esperamos o que nós não vemos e com paciência o aguardamos. Então, nesse mundo a gente sofre. Não é pecado o crente dizer, está doendo, está sofrendo. É só ler o livro de Jó. Você vai ver lá como Jó reclamou. Meu pai reclamou e murmurou. E nem por isso ele deixou de confiar em Deus, por isso ele é recomendado no Novo Testamento como exemplo de paciência. Mas não tem nada errado do cristão dizer para Deus, Deus está doendo, eu não aguento, a dor é muito profunda e tudo mais, se desesperar, gemer, chorar, gritar. Mas no final ele não abandona Deus,
e ele sabe que no final tudo isso vai cooperar para o bem dele. E foi Disney que pegou essa ideia da Bíblia, pode ter certeza. Tá bom? Eu sei que eu... I'm sorry. It's okay. Vamos lá. Cliff notes. Basically, from what I understood your question, how do we avoid having almost a flippant mindset of, well, everything is going to work out to the end, and how, something bad happens here, so something good is going to happen in the future for me and all this, and the Disney mindset of happily ever after. And Pastor Nicodemus said, well, Disney stole that from the Bible, because the Bible promises that we will inherit eternal life and the new heavens and the new earth. And he mentioned his father-in-law that had a saying that said, God did not promise us in this life a tranquil passage, but he did guarantee a safe arrival. Amen. That's right. And so it is okay for the Christian to say, it hurts right now, to suffer, to express that pain, because all you got to do is read the book of Job. He was a righteous man, and he suffered, and he did complain, but he still trusted in God, right? Though he slay me, yet I will bless him. And so that's why the book of the New Testament speaks of Job as a man of patience. Man of patience, that's what it was. So yes, it's okay for the Christian to go through those times, and just know that Disney stole the best part from us. Yeah. Muito bem. Thank you. Thank you. No, please, there's still some translation. Gente, nós vamos terminar aqui. Agora nós vamos dar para vocês o endereço do próximo domingo. Pastor, Vai mandar no grupo? é bom avisar que domingo vai começar domingo, mas também tem segunda-feira. Então, domingo vai ser o culto e segunda-feira, para quem quiser aprofundar na palavra, é o estudo bíblico. Okay, so there's going to Vai ser no be, mesmo local. Eu vou colocar no grupo. yeah, there's a WhatsApp group. Is everybody in the WhatsApp group? Okay, because he mentioned that. Monday for the Bible study. So there's going to be Sunday 6 p.m. Church service, and then Monday will be continuing the Bible study No mesmo local. in the same location that will start next week. All right. Traz todos os brasileiros Bring all the Brazilians. que estão Americans are welcome too. Every one of the Brazilians in every American. and all of the Americans. All right. Vamos orar para terminar? E vamos Let's ficar em pray. pé. Vocês ficaram sentados muito tempo. Vamos orar para terminar.